Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo então no Instagram para a primeira live sobre educação financeira. Como organizar suas finanças. O objetivo então, eu sou Cirineu Silvestre Souto, sou educador financeiro, trabalho aí com mentoria, palestras e faço também a minha graduação de ensino superior como de bacharelado em administração. E a ideia é a gente trazer então os conceitos de administração financeira, né, para as finanças pessoais. Esse assunto é uma tendência agora no Brasil, está sendo muito estudado, muito divulgado e disseminado esse conhecimento então sobre finanças pessoais. Compartilha, manda o link aí para os seus amigos, contribua com perguntas, né, faça sua participação. A ideia é a gente trazer informação sobre educação financeira e também discutir como organizar nossas finanças, né? Esse é o objetivo. E aí então pensando nisso, que problemas então atrapalham, né, as suas finanças, né? O pessoal que está chegando agora, então vamos falar um pouquinho na live de hoje como organizar suas finanças. O que é ou quais são os problemas que atrapalham bastante as nossas finanças ou a nossa vida financeira, né? Primeiramente, então, existem 3 problemas aí que impactam bastante, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, que é principalmente a gente viver do passado, né? Viver reclamando de alguma situação financeira do nosso passado ou reclamando de situações ou oportunidades que aconteceram no passado. Então isso é muito forte, a gente percebe que no dia a dia ou com as pessoas que a gente conversa, que é muito forte essa questão de a gente viver, né, lembrando de algo que deu errado ou foi ruim, que aconteceu com nós, e aí a gente justifica, né, as nossas finanças ou a nossa situação financeira baseado naquilo que aconteceu lá no passado. No meu caso, por exemplo, antes de eu estudar ou antes de eu entender isso, eu culpava muito a minha infância, né, por ter vivido então uma infância de escassez ou de dificuldade ou ter vivido na pobreza. Eu justificava os meus resultados financeiros por causa das minhas finanças, ou da minha infância, né? Por causa da minha situação financeira lá vivida no meu passado, vivido então de acordo com a realidade da época ou com a condição ou com o conhecimento que meus pais tinham. E aí eu vinha então reproduzindo, né, esse modelo financeiro. E aí isso eu acabei identificando que isso atrapalha os resultados, né, do momento presente, né, ou das decisões que a gente vai tomar em relação às finanças. Primeiro, identificar se a gente tem esse comportamento ou esse modelo, então, né, de trazer coisas que aconteceram, né, no passado, tanto na infância ou em outra época da nossa vida. Às vezes uma pessoa que foi demitida de um emprego, despedida e tal, ela fica justificando, né, o resultado dela ao longo da vida dela em função daquilo. Não que isso se torne problema se a pessoa não tomar nenhuma decisão, uma atitude para mudar isso, né, para viver outros momentos, viver outras realidades, né. É uma das 3 coisas que eu vou estar conversando aqui hoje e que acabam, né, prejudicando a nossa situação financeira, né, no momento. E aí outra coisa então que acontecia bastante comigo, eu acabava culpando outras pessoas, né? Então essa é a segunda coisa, culpar alguém pelo resultado financeiro que a gente tem. Ou culpar os nossos pais, ou culpar alguma outra pessoa, um colega de trabalho, ou culpar um gestor público, né, ou o governo. Então é uma das coisas que acontecia comigo. Eu fazia isso, né? Por quê? Porque eu não tinha o entendimento que muita coisa depende, às vezes, unicamente da gente melhorar o nosso conhecimento, da gente se tornar profissional e da gente também cuidar do nosso dinheiro. Então também isso é um fator que prejudica bastante nós alcançar melhores resultados no nosso dia a dia, né? E isso nos prejudica mais a nós do que aquelas outras pessoas que a gente está colocando a culpa, né? Ou culpando por esse fato estar acontecendo. Então, culpar alguém pela sua situação financeira não vai melhorar seus resultados. E sim, a gente tem que identificar, né, e tirar o proveito ou identificar o que aquela situação tem de bom, que muitas vezes aquela situação vai servir para a gente conseguir alcançar resultados melhores na nossa vida. Porque se a gente tivesse uma condição diferente, a gente também não estaria se esforçando ou lutando para ter uma condição melhor. Então, às vezes, um fato que aconteceu na nossa vida ou
com alguma pessoa tanto da nossa família ou algum colega de trabalho ou numa situação profissional, tudo isso acaba influenciando então o nosso resultado, mas a gente não pode, né, ficar preso nesse comportamento ou nesses sentimentos também, né? Isso acaba prejudicando muito a nossa realidade, a nossa situação financeira, né? Às vezes a gente adota um comportamento totalmente prejudicial para nossas finanças baseado nesse tipo de situação que aconteceu lá um tempo atrás na nossa vida e afetando bastante a nossa realidade financeira, então às vezes até impedindo nós de progredir ou ter uma melhor condição financeira. E a terceira coisa, então, que era muito forte para mim, então, e eu sofria bastante até então, isso pesou muito para mim tomar as minhas decisões ou até mesmo não tomar decisões. Eu ficava sem ação muitas vezes, que é a terceira coisa, que é então o medo, né, da opinião dos outros, ou se preocupar muito com o que os outros iam falar, né, a meu respeito. Isso a gente acha que é um fato às vezes que acontece só com a gente, mas acontece às vezes com muitas pessoas que a gente conhece, da nossa família, outras pessoas, colegas de trabalho e tal. Às vezes a gente sabe fazer uma coisa, né, não toma atitude porque tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer a nosso respeito. Isso foi bastante pesado para mim ao longo de um bom tempo. Eu tive que fazer bastante meditação, bastante autoconhecimento, né, autoaceitação. Para quê? Para que isso, às vezes eu me julgava, né? Eu comparava com as outras pessoas ou com o resultado que as outras pessoas tinham, e isso fazia com que eu me sentisse muito mal, eu me sentisse incompetente. E isso afetava muitas vezes as minhas finanças. Por quê? Porque às vezes eu usava o dinheiro, né? Ou queria que as outras pessoas me achassem então agradável ou que eu fosse bonzinho, eu acabava então gastando meu dinheiro. E aí, quando vê aquele dinheiro que era para mim fazer um investimento ou uma melhoria, né, ou comprar algo que fosse me trazer mais conforto, ou até mesmo usar para a educação, eu acabava usando para diversão, para agradar as outras pessoas, porque as outras pessoas, né, me sentissem como amigo, me vissem como amigo, como um cara legal, e isso me prejudicou muito ao longo do tempo. Então, às vezes, tu aprender a dizer não, tu saber identificar situações que vão estar prejudicando tuas finanças, né? Porque às vezes tu não tem o padrão financeiro naquele momento da que aquela outra pessoa tem, e isso acaba te prejudicando bastante. Então, às vezes, tu quer agradar ou se você quer se igualar às demais pessoas, né? Para ser aceito. Então, eu acabei, por um bom período, um bom tempo da minha vida fazendo isso, mas fazendo alguns cursos, alguns treinamentos também com profissionais, né, da área que estudam a mente, né, muitos livros que eu li me ajudaram a melhorar esse desbloqueio, né? Então não se preocupar tanto com o que os outros falam a respeito de você, né, ou da tua situação financeira, ou tua situação de vida, porque muitas vezes aquelas pessoas com aquele comentário, com aquela situação, elas não vão te ajudar, né? Então, e não vão te fazer com que você seja uma pessoa melhor. E aí, para as finanças é muito prejudicial isso. Porque às vezes tu tem que dizer não porque a tua condição, tu tem outras prioridades para aquele momento ou para a tua família, né? E aí, se tu não tem um conhecimento, tu não tem uma autoconsciência, né, nesse sentido, tu acaba se prejudicando, né? E aí isso não melhora, né, a tua situação, e você acaba passando então vários anos da tua vida prejudicando, baseado então em querer agradar os outros, né? Então, e as outras pessoas é uma coisa que eu aprendi depois, que a gente não controla, né? Então cada um tem suas escolhas, toma suas decisões, mas a gente não controla as outras pessoas, né? Então o mais importante disso é que a gente consiga identificar a nossa situação e consiga planejar então a nossa realidade. Então o objetivo de hoje, nessa conversa, então, como a minha primeira live, né, de 2022, iniciada então no mês de abril, e a ideia é a gente falar um pouco então dos comportamentos, né, já venho conversando aí que é 3 coisas que influenciam, é o comportamento do passado, que às vezes a gente fica se lamentando por algo que aconteceu no nosso passado. A segunda coisa então é em relação a gente culpar alguém, né, por a nossa condição ou situação de vida, né, a gente querer jogar a culpa em uma outra pessoa.
E terceiro, então, é a gente dar muita importância para a opinião dos outros, né? E aí deixar com que essas coisas nos moldem o nosso comportamento da nossa situação financeira, da nossa vida. Isso tudo aconteceu comigo, né? E aí foi aonde que eu comecei a estudar, através de livros, né? Tomar conhecimento, fazer cursos, né, na área. Então hoje eu estou fazendo um curso então, de educador financeiro, estou concluindo o meu curso de bacharelado em administração, que é na minha graduação, e aí resolvi então, durante todo esse tempo, então desde 2006 eu venho estudando isso, aplicar na minha vida e já consegui ter alguns resultados positivos, né, que melhoraram bastante. E aí eu pensei, então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou contribuir, né, para a vida de outras pessoas. Então o pessoal que está entrando aí pode compartilhar esse link aí da live, pode deixar seu joinha, sejam todos bem-vindos. A gente fica feliz, né, de estar aqui contribuindo e levando conhecimento. É a minha primeira live, é um desafio, é uma coisa que eu sempre sonhei em estar falando, e agora a gente está então usando os recursos então da educação financeira, né, recursos da administração financeira para as finanças pessoais. A ideia é levar esse conhecimento, né, e também interagir aí com o pessoal através das redes sociais, que é o Instagram, né. Então vamos aproveitar esse recurso, o tempo, né, que nós temos disponível para a gente crescer junto, né, e aprender mais. Então, pessoal que tem dúvida, pode chamar aí também, vamos fazer uma conversa bem legal. Eu gostaria que vocês aí que estão, né, assistindo, pensassem então numa nota em relação à sua vida financeira, né? Não precisa postar aí, pode só pensar ou anotar aí, para você ter uma nota hoje. Que nota você daria para a tua situação financeira? De 0 a 10. Sendo 0, né, a pior nota, e 10 a melhor nota. Se você, de acordo com a tua situação, a condição, hoje, final de mês, né, como é que tá tranquilo, as tuas contas, né, os pagamentos estão em dia, teus investimentos, está conseguindo poupar, teus gastos estão sendo controlados, está evitando desperdício. Então essa é uma função da organização financeira, é a gente começar a identificar a nossa situação, a nossa realidade. Então pense aí que nota você daria de 0 a 10. Né? Se você aí está com uma nota muito baixa, é interessante que você sempre, né, nos acompanhe aí e também vá atrás de conhecimento na área de educação financeira. Por quê? Porque isso vai elevar teu padrão, vai maximizar a tua renda, vai melhorar então a tua situação financeira. Só que somente conhecimento, saber, ter informação, não adianta. Você tem que pegar e também se colocar em ação. Né? Conheça, identifique qual que é a situação que está prejudicando ou qual que é a situação que é o gargalo, por exemplo, da tua situação financeira, e trabalhe para que isso melhore ao longo do tempo. Né? Não adianta você ficar só identificar e não tomar nenhuma ação, não tomar nenhuma decisão nesse sentido. Então comece, identifique, né? E a partir da nota então, que você dá para as suas finanças, de 0 a 10, você já pode então ter noção, né, de como que está então, hoje a tua situação financeira e qual que seria o próximo nível para você subir. Se você está com 5, por exemplo, então o próximo nível é 6, que você precisa melhorar para elevar a tua realidade financeira. Então, quando você pensa nesse sentido, né, dá para pensar que é possível sempre melhorar. Né? Então, o que pode fazer a partir de hoje, a partir do conhecimento que você tem, onde que você vai buscar mais conhecimento, que tipo de profissionais também podem te ajudar, administradores ou educador financeiro, que é o meu caso, né? Informações, livros, né? Tudo isso ajuda para que você consiga melhorar a tua realidade, a tua situação financeira. E a realidade, se você conhece, por exemplo, pessoas no Brasil que estão extremamente endividadas, que está com um peso enorme nas dívidas, né? Então é uma realidade, 76% dos brasileiros estão endividados. E quando nós contraímos muita dívida, né, acaba que os produtos, né, se tornam ou ficam mais caros. Né? E aí o nosso poder de compra ao longo do tempo diminui. Né? Por exemplo, se eu compro algo que vale R$1.000, mas eu ao longo do tempo, né, pago 1.200, então aqueles R$200 que poderia sobrar para mim comprar mais coisas ou fazer mais coisas, né, então vai encarecer o meu custo, porque o produto, o preço normal de compra à vista seria R$1.000, então no preço de venda então vai para 1.200.
de uma compra parcelada ou de um empréstimo, por exemplo, né? Então, temos que cuidar, por exemplo, principalmente nos produtos de consumo, né? Que eles não trazem retorno nenhum para nós. Quando o produto traz um retorno, quando a gente adquire algo que vai melhorar a nossa renda, então é interessante que você faça, né, possa fazer então investimentos, pode fazer financiamento, tudo bem tranquilo. Mas quando não traz retorno financeiro, não é indicado para produtos de alto consumo, que só vão aumentar também a nossa despesa, né? E aí também para você pensar quais que são os problemas financeiros, né, que você enfrenta, né, no seu dia a dia. Quais são os problemas financeiros que você tem na tua vida, né? O que está te limitando? Então isso já é um passo para você identificar e pensar aí, ou quais são os problemas que as pessoas que trabalham, né, no nosso município estão enfrentando, né, em relação às suas finanças, em relação à sua renda. Quais que são os principais problemas, né, que as pessoas estão tendo? É muita dívida? É muita compra parcelada? É muito problema em relação à renda baixa, né? É problemas que as pessoas estão tendo gastos muito altos? Ou é problema porque as pessoas não estão conseguindo investir? Ou é problema porque as pessoas não conhecem formas de investimentos que tenham um retorno maior, né? Além da poupança, por exemplo, né? Então, ou as pessoas estão pagando muito juros, então, ou falta de qualificação profissional, ou falta de conhecimento financeiro. Então pense aí na tua situação, ou na tua realidade, ou das pessoas que você conhece, dos teus colegas de trabalho, né? Ou do próprio município, ou das escolas. O que falta, por exemplo, ou quais que são os maiores problemas financeiros, né, que levam a ter problemas financeiros. Então, pense aí, é uma das segundas questões que eu quero trazer aqui para nós discutir ou pensar, né, em relação à nossa vida financeira. Se esses problemas estão afetando, né, e o que eles causam de prejuízo para nós, para as pessoas que a gente conhece, ou até mesmo para o comércio, quando as organizações, as empresas, elas acham que a questão financeira, às vezes, tem pessoas que julgam que não é problema dela, é problema só das outras pessoas que às vezes não estão conseguindo pagar suas dívidas. Mas o que acontece? Se a empresa vende e ela acaba não recebendo o produto ou o serviço que vendeu, que entregou, ela acaba vendendo mais caro, ter que vender mais caro os produtos dela para ela ter a sua margem, né, ou ter o seu lucro. E aí quando os produtos acabam ficando elevando o custo, o que acontece? Todo mundo paga mais caro, né, paga mais por essa conta. Então às vezes a gente acha, eu estou tranquilo, não estou passando por esses problemas, mas às vezes tem muitas pessoas que estão, né, com esses problemas financeiros e elas acabam nos afetando, né, no nosso dia a dia. Ou também você pode pensar, o meu problema, ou a questão que eu gostaria de resolver, né, em relação às minhas finanças, é aprender a investir, né? Eu não sei muito investir, eu não entendo muito de investimento, né, do mercado financeiro. Eu quero aprender a investir em CDB, quero aprender então a investir em renda variável, quero aprender a investir em título público, quero entender um pouco mais sobre isso. Então é informação, é um problema que você gostaria de resolver e aprender mais sobre isso. É possível, a gente também tá junto, ou atende, ou pode contribuir nesse sentido, pode auxiliar com informação. Nas próximas lives também vamos estar trazendo isso para poder ajudar com que as pessoas, às vezes, no meu tempo, ou quando os meus pais, né, me instruíram, eles disseram, Sirineu, você tem que aprender a trabalhar. E aí a gente ia para a escola, os professores diziam, você tem que estudar para arrumar um bom emprego, né, e ter um trabalho mais tranquilo. Ninguém, né, dizia para a gente aprenda a investir, né, aprenda a otimizar os teus recursos financeiros. E aí a gente ficava, né, todos eles ajudaram, né, contribuíram, os pais, para a gente se desenvolver e os professores também, né, os pais na formação de caráter, os professores na questão profissional, mas na questão financeira, né, eu até a época que eu estudava não tive essa oportunidade. Então a ideia é o quê? Agora no Brasil, com essa tendência, né, essas mudanças, a tecnologia, todos os recursos que tem, as pessoas estão levando conhecimento. A internet, o Instagram, por exemplo, tudo isso, né, Facebook, YouTube, tudo isso contribui para a gente aumentar o conhecimento, né, e levar informações para as outras pessoas. Tem pessoas que têm um conhecimento, né, são profissionais em determinada área e tal, mas eles acabam guardando, muitas vezes, esse conhecimento para si.
né, não acabam contribuindo ou não levando para outras pessoas. E aí, se a gente ficar só focado em trabalhar, ou só focado na questão de ser um profissional técnico, né, esquecendo das nossas finanças do dia a dia, né, de cuidar da vida ou da saúde financeira, né, das nossas finanças pessoais, a gente acaba que perdendo oportunidades, né, ou tendo menos resultados ao longo da nossa vida. E aí a situação dos nossos pais, né, que não tiveram essa oportunidade, os nossos professores também na época não se exigia que fosse dado ou transmitido esse conhecimento, né, na escola. Hoje já as escolas estão levando palestras, já estão inserindo na grade curricular também, né, a questão financeira. Então as pessoas já estão sendo instruídas de uma forma diferente. Mas profissionais, por exemplo, que trabalham e atuam na área financeira, por exemplo, em Tenente Portela, eu não conheço ninguém mais. Se vocês conhecem alguém que trabalha com educação financeira, que faz mentorias, né, que faz palestras, então vocês também podem aí compartilhar para a gente se juntar e somar forças, né, no município de vocês também, se vocês conhecem, podem informar, ou se vocês também querem mais informação, querem levar para o município de vocês, também tem que comentar isso, né, no local de trabalho, com os gestores do município, com as pessoas, né, que vocês conhecem. Por quê? Porque tem pessoas que não tiveram nenhum acesso ainda à informação ou à educação financeira. Isso causa muito prejuízo ao longo da nossa vida, né? Isso acaba, né, nos prejudicando muito e aí levando ou fazendo que a gente permaneça por muito tempo, né, na situação de pobreza ou de escassez. Isso prejudica bastante, né? E aí outra coisa também que eu gostaria de que vocês pensassem, o que vocês fazem bem, por exemplo, em relação à sua situação financeira. O que vocês, né, no que vocês investem ou como vocês geram a renda que vocês têm atualmente e que está trazendo um bom resultado financeiro. Então, se isso, né, é uma coisa que está agregando para a vida de vocês, então ache um jeito ou compartilhem, me marquem lá, Cirineu, eu faço isso aqui que nas minhas finanças está trazendo um resultado bem legal e isso está melhorando a minha vida, está mudando a minha vida. Se mais pessoas fizessem o que vocês estão fazendo, nós podemos ter outras pessoas com uma condição, uma situação melhor, né, na nossa vida. Então, se é uma forma de controle, se é uma forma de investir, ou se é a forma de poupar, ou se é a forma de gerar renda, então compartilhe essa informação, me marque lá, Cirineu, isso está dando certo para mim, e outras pessoas podem estar visualizando, né, e sendo beneficiada com essas informações. Cirineu, eu acho que eu tenho que evoluir bastante, estou fazendo o que tu falou no início da live aí, que é identificar uma nota em relação à minha situação financeira, a minha nota está muito baixa, né, e isso pode mudar, né, a realidade assim que você melhora teu conhecimento, melhora tuas ações, né, e a tua atitude também. Então isso, e acaba influenciando também a vida de outras pessoas também, ao longo da tua vida, né, pessoal, profissional, da tua família, né, todo mundo acaba ganhando com isso. Porque quando as pessoas não pagam uma conta ou elas não têm a renda, né, não têm o dinheiro, não têm o recurso para cumprir aquele compromisso que ela fez, ela acaba então prejudicando não somente a ela, mas prejudica o comércio, prejudica as organizações, as empresas, até mesmo o poder público, prejudica também outras coisas, né, que poderiam estar andando numa velocidade muito maior, mas as pessoas têm que estar gastando energia, né, ou pensando formas, né, de receber aquele recurso que deveria estar fluindo, né, naturalmente na sua vida. Então, às vezes, as pessoas, né, acabam que extrapolando por não ter, então, um controle. Então, a forma de organizar as finanças, né, para a gente pensar, então, como que a gente melhora a nossa condição, ou como que a nossa condição está boa, mas como que a gente consegue, então, passar e começar a influenciar outras pessoas aí também, que a gente conhece, da nossa cidade, do nosso município, principalmente pessoas também que estão começando, né, a vida profissional, elas aprendem muito, então, com o conhecimento, e estão mais dispostas também a isso, mas as pessoas que têm mais idade, elas têm uma experiência muito grande, porque elas viveram muita coisa que os mais novos não viveram. Então, eles podem contribuir com o seu conhecimento, com a experiência delas, e aí o que deu certo para elas, né, na época, de acordo com o que elas viviam, pode ser muito útil para nós, para a gente aprender coisas com eles, né, o que nós podemos fazer e melhorar, ou o que a gente não deve fazer, porque isso
pode nos causar prejuízos, né? E às vezes prejuízos financeiros muito grandes. Então, esse é o objetivo da gente estar conversando, é que a gente, além de evoluir e aprender e ter conhecimento, a gente consiga também, então, aprender com as outras pessoas, né, e compartilhar esse conhecimento. Somente assim a gente consegue evoluir, né, nesse sentido da educação financeira, do conhecimento financeiro, né, para a gente aprender a administrar melhor as nossas finanças, aí, otimizar, né, os nossos recursos financeiros. Quem tem controle, né, quem consegue ter anotação, por exemplo, né, do que a pessoa está fazendo, do que ela contribui, né, para o seu dia a dia. Por exemplo, hoje, o que eu comprei, né, se eu conseguir chegar no final do dia e anotar, né, ou ter um aplicativo de celular, né, ou ter uma planilha, ao longo do mês eu vou saber tudo que eu gastei. Né? Eu vou também anotar a minha renda, né, mensal. Então, se eu sei quanto eu estou ganhando, quanto eu estou gerando de renda, eu também vou poder identificar para onde que está indo o meu dinheiro, quais são as despesas que eu estou tendo. E aí eu vou saber se a minha renda está sendo suficiente ou não para passar o mês. Né? Se eu identifiquei e analisei que a minha renda está sendo... meus gastos estão sendo maiores, então eu tenho que fazer alguma coisa no sentido de aumentar a minha renda ou diminuir meus gastos. Né? Então, tem coisas que não é de uma hora para outra que tu consegue fazer, tu tem que planejar isso, né, para dali um mês, ou dali 3 meses, ou dali um ano, porque às vezes tu tem coisas que tu já fez, né, durante, então, compromissos, né, que você às vezes já fez para mais tempo, em um período maior. Então, quando você faz uma compra parcelada, por exemplo, para 12 meses, tu sabe que tem um ano, aquilo não vai mudar, vai ser ao longo do ano. Mas às vezes tu tem coisas que surgem, né, imprevistos, que você tem que gastar um medicamento. Então eu tenho que ir, né, comprar o remédio na farmácia. Te influencia, né? Por quê? Porque às vezes tu não esperava, vamos dizer assim, não tinha aquele dinheiro previsto para aquela situação. Então a importância de você aprender a ter uma reserva financeira. Outra coisa aí que influencia bastante, né, na nossa vida financeira. Qual que é a situação ou a realidade dos nossos pais, né, com que condição ou o quanto de esforço eles estão dedicando em relação para nós filhos ter uma condição ou uma situação de vida melhor. Ou nós que vamos ser pai. E aí o que acontece? A cabeça da gente já começa a pensar muito mais, né, na condição que a gente quer dar para o nosso filho, condição, né, que a gente vai ter, que conforto, né, coisas que a gente precisa. Para quê? Para que o filho também esteja melhor, né? Consiga, né, ter uma qualidade de vida melhor. Aí as pessoas que estão aí, um abraço para todos vocês. É na minha primeira live, então é um prazer aí. Eu sei que vários amigos estão aí. Um abração aí para todos vocês que estão assistindo a live. É um desafio para mim, tá? Fazendo a minha primeira live de 2022, agora aqui no mês de abril. Então, dia 29, praticamente final do mês, e a ideia é estar trazendo aí conhecimento, né, informação sobre finanças, né, sobre gestão financeira, administração de recursos, e aí a gente melhorar a nossa situação, na nossa realidade e a realidade das pessoas que a gente conhece, ou até mesmo a realidade do Brasil, né, que está muito prejudicial para ter uma vida financeira saudável por causa do autoendividamento, né? Então, isso acaba nos prejudicando bastante. Então, se vocês têm dúvida, podem perguntar, podem compartilhar esse link aí. E também vamos atingir mais pessoas, né? Para que mais pessoas tenham esse conhecimento, tenham informação, possam aprender mais, né? E possam também colocar em prática. Também já digo para vocês que estão aí, né? Pensem, né? E conversem também com as outras pessoas. Primeira ação, conversar com mais pessoas para que vocês também discutam esse assunto sobre educação financeira, né? Não é só trabalhar, não é só estudar. A gente também tem que aprender a administrar bem as nossas finanças, porque isso influencia muito, né? Às vezes a gente é ensinado a só se tornar um bom profissional, mas se a gente não tiver, então, um entendimento de administrar bem as nossas finanças, às vezes a gente ganhar bastante, né, não significa que a gente vai ter, então, uma evolução, né, ou uma otimização dos nossos recursos financeiros. E outra questão que está também influenciando bastante na nossa situação financeira, quero que vocês pensem aí também, é a questão, nós precisamos de dinheiro, né, para as nossas necessidades básicas, né, de alimentação, moradia, educação, saúde, transporte, né, tudo isso a gente precisa
né, de dinheiro, precisa de recurso, precisa investir ou, né, despender de recurso financeiro para a gente ter continuação na nossa vida, nossa qualidade de vida, nosso vestuário, tudo isso influencia. Mas muitas vezes a gente investe muito pouco em relação às finanças, né, a parte de investimentos, e a parte também, né, de conhecimento profissional. Às vezes a gente poderia investir mais, mas a gente tem medo, né, de investir. E aí o investimento em educação é um dos que proporciona o maior retorno financeiro ao longo do tempo, né? Então, eles são um dos maiores retornos financeiros quando você investe em qualificação. E aí outra coisa que influencia bastante é nós não ter um limite ou não ter um controle, né? Como a gente está trabalhando na forma de organizar a vida financeira, é a gente não ter um controle nas nossas finanças em relação à parte de diversão. Nós colocamos, né, às vezes um valor muito alto da nossa renda em função da diversão. A gente ou as pessoas estão usando muito recurso para a parte da diversão, em bebidas, em festas, em roupas, né, vestuário, às vezes que poderia ter um padrão um pouco mais baixo, mas sobrar um valor para fazer investimentos, né? Sobrar um valor, um dinheiro todo mês para você estudar, se qualificar, se capacitar, para que você lá na frente aumente mais a sua renda. Então, às vezes a gente não está preocupado com isso e e nós brasileiros, as pessoas são muito do momento, muito imediatista. E aí quando a gente exagera nesse sentido, não que o Cirineu está dizendo que não é para se divertir, não é para ter diversão. Sim, é para se divertir, é para ter diversão. Mas o que acontece? Se você acaba usando muito, né, uma porcentagem muito alta em relação à diversão, ao vestuário caro ou a um imóvel, ou também somente a questão de um veículo, você acaba que não tendo dinheiro disponível quando surge uma oportunidade. E aí você fica amarrado naquele bem ou naquela situação que te limita muito ao longo do tempo. Então, e você perde, se você não tem dinheiro disponível, às vezes surgem oportunidades para você fazer um investimento, para você melhorar de renda ou para você se capacitar, e você acaba que não tendo dinheiro para isso, porque você não se organizou. Então, ou gastou muito teu dinheiro se divertindo, né? Então, se você não tiver um controle para você saber para onde que está indo o teu dinheiro, tu não sabe, ou você acaba que em nenhuma área da tua vida o valor fica muito alto e as outras áreas, né, da tua vida financeira, né, acabam ficando sem recursos. E isso acaba que, no momento às vezes que a gente precisa ou surge aquela oportunidade, a gente poderia adquirir aquele produto ou aquele serviço pelo um preço muito menor ou pelo valor real de mercado, né? Então, se você não tem dinheiro disponível, você vai ter que tomar um crédito emprestado ou fazer um financiamento, né, ou tomar um empréstimo, e isso acaba que o preço, né, no final das contas, quando você terminar de pagar aquele objeto, aquele bem, seja elevado. Então eu vou também estar trazendo um exemplo aí depois, né, para a gente pensar também e compartilhar com outras pessoas, né, do quanto é importante o conhecimento em relação para a gente melhorar, então, né, o poder na hora da tomada de decisão. E a vida financeira, nós todo dia estamos tomando decisão financeira. Às vezes a gente faz isso, né, do jeito que a gente aprendeu, do modo antigo, mas as coisas mudaram, evoluíram muito ao longo da nossa vida. Então a gente agora tem que usar também das ferramentas, né, que tem disponível e oportunidades que a gente tem para não só trabalhar ou não só depender de usar o recurso das outras pessoas, mas também usar bem o nosso recurso para a gente otimizar então e melhorar. E aí outra coisa assim, ó, a gente tem que evitar os desperdícios. Um exemplo aí bem simples, né? Mas é a questão de luz elétrica. Se tu tem vários cômodos da tua casa e você deixar todas as lâmpadas ligadas, né, no final do mês a tua conta vai ficar maior. Se você somente usar lá onde é que você está precisando naquele momento, usar energia elétrica, nas demais cômodos da casa tu pode deixar então desligado, e isso acaba com que reduzindo a tua conta de luz. Automaticamente evitou um desperdício, né? Tu reduziu isso, no final do mês, aquele dinheiro que era para ir para a concessionária, ficou para você. Às vezes é pouca coisa, né, que a gente está desperdiçando no nosso dia a dia, mas às vezes é todo dia um pouquinho que a gente está desperdiçando, e aí chega lá no final do mês ou no final do ano, a gente não conseguiu investir, né, muito dinheiro. Então,
se a gente desperdiça todo dia, quando chega lá no final do ano, a gente poderia ter um valor, né, bem significativo para a gente aproveitar oportunidades na nossa vida. Então, quando a gente desperdiça, pode faltar, né, ou às vezes tem oportunidades que aparecem que a gente não tem a dimensão do quanto aquilo poderia trazer de retorno para nós. Mas como a gente desperdiçou o recurso financeiro que a gente tinha, que poderia estar juntando mês a mês um pouquinho, lá no final a gente acaba perdendo, né, oportunidades que também poderiam, às vezes, mudar a nossa percepção, a compreensão, ou até mesmo o nosso sentimento em relação àquilo que a gente faz no nosso trabalho, né? Quando a gente trabalha para alguém, quando a gente trabalha, às vezes, num trabalho que às vezes a gente não está dando o nosso melhor, né? Isso atrapalha muito. Então, às vezes, a gente tem que construir um plano de ação, um planejamento, para que a gente consiga, né, fazer essa transição de a gente melhorar o nosso trabalho, ou melhorar a nossa qualidade de vida financeira nossa, ou da nossa família, ou das pessoas que a gente gosta também. Uma outra coisa que afeta bastante também a nossa vida financeira é a gente fazer uma análise do retorno, né, dos nossos investimentos ou das nossas compras, das nossas aquisições, né, ao longo do mês ou ao longo do ano. Às vezes a gente acaba adquirindo produtos ou serviço, comprando coisas que a gente quase não usa no nosso dia a dia ou na nossa vida. E aí ou usa muito pouco, ou tá lá, ou temos coisas às vezes paradas na nossa casa que a gente não tá usando, né? E isso acaba com que é dinheiro parado, e o dinheiro parado é energia. A energia ele tem que estar circulando, ele tem que estar passando de mão em mão, para quê? Para ele gerar valor, né? Tanto para a gente como para outras pessoas. Então, quando a gente vai tomar um crédito, ou fazer um investimento, ou fazer uma compra parcelada, a gente tem que analisar qual é o retorno que aquilo está dando para a gente. Então, se eu fizer uma aquisição, por exemplo, de um imóvel, se aquele imóvel é para mim morar, o retorno é diferente. Se é um imóvel para mim investir e para depois eu comercializar, é outro retorno. Agora, se eu vou comprar aquele imóvel para depois fazer uma construção e depois colocar em aluguel, também o retorno para a gente é diferente, né? É diferente de quando eu compro um veículo, quando eu compro uma televisão, quando eu compro um eletrodoméstico que é para dentro de casa, ou eu compro um celular. Por exemplo, o celular. Se eu comprar um celular para o meu uso do dia a dia e eu não uso essa ferramenta para ganhar dinheiro, né, ou para divulgar o meu trabalho, né, os meus produtos que eu estou comercializando, esse celular não vai trazer retorno, né? Agora, se eu uso para o meu trabalho, para o meu dia a dia, que está trazendo renda, o celular já está... Então, é uma análise que a gente tem que fazer. O celular acaba trazendo retorno. Então, aí o teu investimento no celular é diferente do celular quando eu uso só para o meu consumo, para o meu dia a dia, só para comunicação, entrar nas redes sociais ali. Agora, se eu usar o celular para aprendizado, tudo isso ele traz retorno, né? Um computador é a mesma coisa, né? Então já vamos encaminhando aí para a parte final da nossa live. Pessoal que está aí, a gente agradece, obrigado por você estar aí. A ideia é a gente fazer toda semana. A próxima live vai ficar no mesmo horário, então às 19h19 da próxima quinta-feira. Então esse é o objetivo. E aí, se você tem alguma pergunta, pode mandar aí, pode fazer sua pergunta também. A gente tem um canal no YouTube que é CS Finanças, então você quer aprender um pouco mais, tem umas dicas bem legais lá. Pode entrar lá, compartilhar para outras pessoas que querem melhorar a sua vida financeira, né? Então, a gente fica a recomendação aí e um abraço para todos vocês. E agora uma última informação então que eu trago aqui em relação à questão de compras parceladas ou compra à vista. Eu vou citar um exemplo aí de um veículo, né? Um carro. Quando a gente adquire um carro, por exemplo, no valor de 50 mil reais. Se eu comprar esse carro, a simulação que eu fiz, de forma parcelada, então em 50 meses, a um juro aí de 1,7 ao mês, uma parcela então de R$ 1.500 por mês, eu pago no final de 50 meses, então 4 anos e pouquinho, R$ 75 mil. Agora eu vou trazer uma diferença de quando você planeja a compra do carro, né? Lá aqui na compra parcelada você não tem o dinheiro, você vai financiar esse veículo. Agora quando você planeja a compra de um carro, e para você comprar ele à vista. Então, se você fazer a mesma parcela, só que em vez de você pagar para a financeira, você vai depositar na sua conta. E aí o que acontece? R$ 1.500
também o mesmo valor. Em relação à taxa de juros, a taxa de poupança, só que aqui a gente vai ter então o efeito do benefício do juro composto ao nosso favor. Lá a gente vai pagar, quando a gente compra parcelado, a gente paga juros. E quando a gente antecipa, faz então a poupança, vai investindo todo mês, a gente ganha o juro composto. Então, a 30 meses eu consigo ter os 56 mil reais quando eu faço uma compra planejada para comprar à vista. Eu consigo ter 56 mil reais. Quando eu compro parcelado, financiado, o mesmo valor do carro de 50 mil reais sai por 75 mil reais. Então a diferença são 20 mil reais praticamente entre eu comprar financiado ou comprar à vista. Então essa é a diferença que acaba enriquecendo nós ao longo do tempo. Por que no Brasil está tão alto o índice de endividamento? Porque as pessoas estão vivendo um padrão acima da sua renda. Só que quando a gente paga mais caro pelas coisas que a gente compra, o que acontece? A gente acaba saindo mais renda do nosso bolso. Então, se eu pagar 20 mil a mais pelo mesmo carro de 50 mil reais, mas porque eu antecipei, e isso é certo, porque alguém está emprestando dinheiro para mim, então eu estou pagando um aluguel daquele dinheiro que eu peguei e tomei emprestado de alguém, então isso acaba com que eu diminua o meu poder de compra ao longo de 4 anos. Aqui o exemplo do carro, né, em 50 meses, 20 mil reais. Então, se você se programar e comprar ele à vista, isso você teria 20 mil reais a mais. Olha quanta coisa, quanta viagem ou quantas outras coisas que você poderia fazer a mais na sua vida com 20 mil reais. E aí, se você comprar muita coisa ou usar esse hábito ao longo da nossa vida de comprar parcelado, né, a gente perde o poder, né, dos juros compostos e perde também o poder dos descontos de comprar à vista. Então esse é o objetivo da gente trazer a informação financeira e trazer alguns exemplos também. Se você tem também algum exemplo aí que possa compartilhar, né, também vai lá, compartilha e me marca lá, Cirineu Silvestre Souto no Instagram, que a gente também fica feliz de ver outros resultados, outros exemplos, né, que podem estar influenciando e mudando a vida de outras pessoas, né. Gratidão aí por vocês estar aí e estamos juntos para melhorar os resultados financeiros, não somente da gente, mas das outras pessoas também que a gente conhece. Então a próxima live vai ser na quinta-feira. Eu só vou trazer aqui então um depoimento, né, que eu recebi aqui de uma palestra que eu fiz, né, então de uma pessoa que participou. Ela diz o seguinte: levar nossas despesas controladas faz com que nós estaremos então mais cientes de quantos são nossos gastos, podendo economizar onde não há necessidade de gastar. Então ela identificou na palestra que eu fiz a importância, né, de a gente controlar os nossos gastos e conhecer isso, né, de forma controlada, identificar e tomar as decisões, né, do que a gente pode então evitar de gastar ou desperdiçar o nosso recurso. Por quê? Para a gente ter dinheiro para investir, né? Senão a gente acaba só trabalhando, né, e não investindo e aí não colhendo os frutos, né, dos juros compostos. Na live aí, o que vocês acharam importante de ouvir hoje aí? Pode falar aí que a gente está muito feliz, né, que vocês, né, terem entrado aí, tá dando essa força. E a ideia é assim, ó, se você trabalha em alguma empresa ou trabalha ou também no seu município que você queira que seja promovida uma palestra ou que pessoas que estão precisando de elevar seu nível de conhecimento financeiro, pode chamar, que a gente também está à disposição de poder contribuir nesse sentido aí. Então, um forte abraço e se vemos aí na próxima semana. Obrigado a todos.